Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, graça e paz, bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Cristo Vive, a Missão Apostólica da Graça de Deus. Que bom começarmos esta semana já estribando os nossos pensamentos, alicerçando o nosso coração, colocando os nossos sentimentos, não na nossa capacidade ou em nós mesmos. Foi o sábio Salomão quem disse isso: não te estribes nos teus próprios entendimentos. Você sabe, há caminhos que ao homem, no entendimento do homem, parecem caminhos de luz, mas ao cabo deles dá em caminhos de morte. Então, eu lhe convido a passar comigo nesta rede de comunicação mundial esses próximos 30 minutos. O apóstolo Miguel Ângelo lhe agradece o prestígio, a honra, o carinho, o amor que você tem demonstrado e demonstra quando me vê, quando me ouve, quando guarda este sotaque que vem do coração de Deus para o seu coração. Então, vamos pensar hoje em conversarmos um pouco. Você sabe, o objetivo da nossa programação é de eu ser o seu conselheiro, o seu coach, aquele que lhe pastoreia, aquele que lhe apascenta, aquele que lhe faz serenar a sua alma, aquietar os seus pensamentos. Você que começou esta semana já debaixo de lutas e de adversidades. Estamos então na rede de comunicação da Cristo Vive, pela rede CNT de televisão, pela rede TBN, CNT Brasil, TBN Europa, África e Oriente Médio. Estamos pela Mundo Fox, Canadá, Estados Unidos, México e Panamá. Estamos por várias rádios, em especial pela nossa 93.3. E você sabe, quem me ouve pela 93.3, minha filha já esteve, Bispa Ana Caroline, à 1h30 da manhã, com a pastora Cristiane e com a pastora Cristina, a pastora Luciana, e agora eu entro das 4 às 5 da manhã. Então temos aí um bom período para conversarmos acerca das coisas de Deus. Amém? Muito bem. Eu tenho um telefone à sua inteira disposição, 021 Brasil, Rio de Janeiro, 30 17 90 90. 30 17 90 90. Qualquer hora do dia ou da noite você pode ligar. Se for de noite, de madrugada, entre, deixe o seu telefone, uma das nossas conselheiras lhe ligará e certamente nós teremos este feedback. Você vai se sentir realmente protegido, apoiado por um ministério de Deus. Um ministério de Deus. Muito bem. Hoje eu quero lhe falar, e aliás, já não é a primeira vez que eu falo deste assunto, mas eu acho que é extremamente importante eliminar das nossas mentes e dos nossos corações algum sentimento que pode estar te acusando, pode estar apontando para alguma ferida, pode estar trazendo sempre à tona coisas que você viveu, coisas que você queria esquecer, besteiras que você fez. Enfim, às vezes são coisas praticadas há 10, há 20 anos e que, às vezes, isto é como um chicote, sabe? Um chicote que vem maltratando a pessoa, especialmente quando existe um espírito de condenação. Você sabe quantas vezes eu tenho ajudado pessoas que se sentem debaixo de condenação. Elas nunca se sentem perdoadas, elas não se sentem amadas, elas não se sentem purificadas, justificadas, porque
Paulo, o apóstolo da graça, diz em Romanos capítulo 5, diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, justificados. O que quer dizer justificado? Redimido, justificado, ou seja, Ele te justificou, Ele pagou pelo seu sangue o preço e anulou definitivamente tudo que constava contra mim e contra você. Ele justificou. Diz que agora não há mais condenação, porque é Ele, nem acusação, porque é Ele quem nos justifica. Ele, quando o Senhor olha para mim e para você, Ele diz assim, não há nada contra eles. Lá na folha de vida, diz negativo. Né? Foi lavado no sangue de Jesus e não há nada consta contra a nossa vida. Agora, note uma coisa. Como nós somos seres humanos, por enquanto, muitas vezes não nos apercebemos que há dardos, há setas que vêm envenenar o nosso coração e a nossa mente. E a principal delas é o espírito de condenação. Há pessoas que não sabem que em Cristo estão livres. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz depois no versículo 36, se você conhecer a Jesus, verdadeiramente serás livre. Eu sei que todos nós, quando vivíamos neste mundo, sem Jesus, estávamos, Efésios 2,1 diz, mortos em pecados e delitos. E diz, Ele vos deu vida. E ele diz que outrora andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Éramos por natureza carnal como os filhos da ira. Então, isto éramos no passado. Uma vez em Cristo, éramos. Então, o passado ficou para trás. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já, diga comigo, já passaram. Passaram é passado. Como então eu vou lá ao meu passado e pesco de volta para o meu presente aquilo que entristeceu o coração de Deus, aquilo que entristeceu o Espírito Santo, aquilo que nós chamávamos de pecado? Porque quem tem Jesus não é mais pecador. Ele foi um pecador, agora é santo e irrepreensível. Agora é predestinado em amor. Agora é por cabeça, não é mais por cauda. Agora é co-herdeiro com Cristo. Agora é filho de Abraão, tem direito à bênção de Abraão. Mas, como a nossa mente humana absorve, quando a pessoa não tem a mente de Cristo ativada, ela absorve os ataques que vêm como dardos e setas para atormentar a vida do ser humano. E a principal seta, volto a dizer, é exatamente a pessoa se sentir debaixo de condenação. Não existe coisa mais punitiva do que um homem de Deus, uma mulher de Deus, se sentir sempre em pecado. Sempre em pecado. Paulo disse aos Romanos, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Romanos 6,14. Não tem domínio. Mas como a lei, o sistema vigente e dominante, o legalismo, prega tanto castigo, tanta acusação, tanta condenação, rara é a pessoa que diz assim, eu sou livre. Olha, a pessoa conhece a verdade, conhece Jesus, confessa Jesus, sabe que é uma nova criatura, mas a sua mente humana fica absorvendo as mentiras
São verdadeiras fortalezas, sofismas e altivezes que vão se instalando na mente, e às tantas a pessoa não consegue se despregar deste espírito de condenação. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu convidei um amigo, um pregador que veio dos Estados Unidos, para pregar numa campanha de 7 dias na nossa igreja. E eu, nos primeiros 2 dias, tinha viajado, tinha um compromisso fora. Quando voltei ao 3º dia, um dos meus assessores me disse: apóstolo Miguel Ângelo, o pregador, ontem, na sua pregação, ele denegriu totalmente a imagem do povo de Deus. Ele disse: diga que eu sou miserável. E a igreja: eu sou miserável. Diga que você não presta. Seja humilde. Isto tudo é uma falsa humildade. Na realidade, quando você diz que não presta, que é um pecador, você está chamando Jesus de mentiroso. Porque em Hebreus 7:25 diz que ele veio para salvar totalmente os que pela fé se achegam a ele. Diz que por um único sacrifício, Hebreus 10:14 diz, por um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, se eu me aperfeiçoou, se ele me salvou, por que razão eu vou permitir que um espírito de condenação fique, desculpa a expressão acadêmica, atazanando a minha mente e o meu coração? Não aceite isto. Pastor, o senhor tem que me provar que eu não devo aceitar isso. Mas é claro, no livro de Romanos, no capítulo 8, o Senhor diz isso. Você já me ouviu falar aqui algumas vezes. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ora, quem diz isto é o Senhor Jesus Cristo. Diz que agora nenhuma condenação, nenhuma. Amado, você pode ter praticado os pecados mais feios, mais horríveis desta terra. Em Cristo, diz que pode ter sido como escarlate, vermelho, como carmesim, mas quando este sangue de Jesus, glória a Deus, vem sobre a vida da pessoa, ela é lavada, ela é santificada, ela é justificada, ela é regenerada, ela é uma nova criatura. Diz que as coisas velhas ficaram para trás. Por que você está aceitando condenação? Porque você, quando tem uma briga de família, sempre vem alguém e diz: mas você fez, mas você disse. Você quer? Você quer carregar o resto da vida aquilo que Jesus já carregou para a cruz do Calvário? Diz que ele carregou, apóstolo, carregou. Espera aí que eu já volto aqui outra vez, Romano. Diz em 1 de Pedro, olha só, que lindo isso aí, hein? Diz assim, 1 de Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converteis ao pastor e bispo das vossas almas. Sempre fomos ovelhas, estávamos desgarradas, mas Jesus nos buscou. Diz que ele carregou os nossos pecados para a cruz do Calvário. O pecado, o castigo, a maldição, a dor, tudo foi encravado na cruz do Calvário. Se ele carregou, como é que eu posso estar carregando? Sim, pastor, mas eu só ouço as pessoas falarem tanta maldição. Maldição é condenação. Sabe o que diz Gálatas, no capítulo de número 3? Olha, vamos à Bíblia, amado. Quando você abre a Bíblia, a presença soberana de Deus está ativa. Ele diz assim, 3,13 de Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo. Então diz que ele
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Ou seja, Ele foi o nosso substituto. E se Ele se fez maldição, quem é o homem para desafiar o povo de Deus à quebra de maldições? Quem é o homem para dizer que você tem que voltar, fazer uma regressão ao útero materno? Porque quando você estava sendo gerado no útero, papai e mamãe gritaram e brigaram, e você absorveu tudo, e hoje você é um condenado porque papai e mamãe brigaram quando você estava no útero. Isso não existe, coisa mais descabida, mais herege, que é deixar as pessoas debaixo de um espírito de condenação, como um chicote atormentador, dia e noite, condenado, 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 quando na minha certidão diz, nada consta. Nada consta. Mas apóstolo, o senhor não tem ideia do profundo que eu já mergulhei. O senhor não tem ideia, apóstolo. O senhor não sabe nem quem eu sou, apóstolo Miguel Ângelo. O que eu já trilhei nesta terra, eu já pulei cemitérios, está me dizendo alguém, arranquei trabalhos, arrancando corpos de pessoas mortas, eu já matei, eu já fumei, eu já droguei. Apóstolo, como é que no meu caso pessoal, tudo bem que Deus perdoe Seca e Meca, perdoe todo mundo, mas eu, apóstolo, sim, exatamente você, que achava que o resto da sua vida teria que ser uma vida de condenação. Eu vou lhe dizer por que eu insisto em dizer você. Porque se você não fosse ovelha para a salvação, já tinha mudado de rádio, já tinha mudado de televisão, já estava em busca de outra coisa qualquer para amenizar as tuas dores, quizás até caminhos escuros. Mas porque você é ovelha, porque Deus te ama, porque Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, Ele tirou o espírito da morte, o espírito da condenação, e te deu o espírito da vida. Por isso é que Jesus disse, olha, se você conhece Jesus, verdadeiramente serás livre. Sabe, quando eu comecei a revelar a graça de Deus ao mundo, como um teólogo reformista, era impressionante como eu recebia cartas e e-mails, telefonemas. De um lado, pessoas dizendo, não pode, isso é falso, Jesus não fez nada disso. Do outro lado, pessoas dizendo, graças a Deus, hoje eu entendi o que é o cristianismo e a obra. Por isso é que Paulo disse que não foi para a escravidão que Cristo nos libertou. Não foi para a escravidão. E condenação é escravidão. Tu és livre em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Passamos 18 minutos de programa e eu venho todos os dias no cumprimento de uma profecia desafiar você que está ouvindo pelas estações de rádio, vendo pela televisão, pela internet, pelo satélite. Você precisa tomar a maior decisão da sua vida, que é confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Senão, tudo o que eu lhe disse não tem efeito absolutamente nenhum. Pastor, como é que eu devo fazer? Ainda carregando os meus fardos, isso tudo, esse mundo sobre as tuas costas vai desaparecer agora. Como, apóstolo? Curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo, Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que eu fui um pecador, mas que pelo teu sangue que eu recebo agora, eu me torno um santo, um justo, perdoado e perfeito para sempre. Eu confesso que tu és o único Senhor. Eu confesso, ó Deus, que eu viverei eternamente. E eu rompo agora qualquer vínculo com o mundo,
qualquer vínculo com ocultismo, com espiritismo, com papismo, eu rompo agora, Senhor, com as trevas, em nome de Jesus, Pai. Eu sou salvo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Eu quero lhe fazer um desafio antes de orar por você, pela sua saúde, por cura. Todas as segundas-feiras, aqui na Missão Apostólica da Graça de Deus, a Igreja Cristo Vive, às 19h30, temos um grande encontro de oração, confissão e milagres. Bispo Sérgio e Bispo Ana Carolina fazem um trabalho desafiante, que é gerar no coração das pessoas o desejo intenso de se tornarem pessoas de oração. E eu venho lhe desafiar, venha orar conosco, venha ouvir uma palavra, misturar a palavra com a fé e ser salvo de problemas, porque a salvação você já tem. Fechando brechas, abrindo portas, hoje, 19h30. Amanhã, pela manhã, 10 da manhã, temos uma escola bíblica com o Bispo Daniel, que é a escola de capacitação. E quarta-feira, temos mais uma noite da família, com o apóstolo Miguel Ângelo. Estamos no mês da família, estamos orando pelas famílias, cuidando das famílias, dando as mãos pela fé para vermos Deus agir nas famílias. Eu tenho dito às pessoas, muita gente é capaz de impor o seu time de futebol em casa, se aqui todo mundo tem que ser do Flamengo, todo mundo tem que ser do Botafogo, todo mundo tem... E não se sente capaz de impor cristianismo dentro de casa, como se Deus fosse opcional. Deus não é opcional. Ele é Senhor. Ele te buscou. Ele te atraiu. Ele fez a obra eterna, tirando-te toda a condenação da tua vida e do teu espírito. Quarta-feira, 19h30 com o apóstolo Miguel Ângelo. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, a Catedral da Igreja Cristo Vive, rua paralela Cândido Benício, próximo da 28DP. Eu quero muito que você venha conhecer a nossa grande família, a família Cristo Vive, em nome de Jesus. Você precisa de ter um pastor, uma orientação, alimentação espiritual, para que você não coma veneno. O veneno que todos os dias lhe é mostrado em rádios e televisões como pseudo-cristianismo. Você precisa de conhecer a legítima, a sã doutrina de Cristo. Amém? Muito bem. Telefone 3017 9090. Ligue para nós. Conte-nos o que Deus está fazendo nesta programação. Se você está em Portugal, eu estarei agora dia 26 em Portugal, 10 da manhã, em Lisboa, 10 da manhã e 6 da tarde, lá no Rua José Saramago, no Centro Comercial da Pontinha. Vamos ter 2 grandes encontros apostólicos, uma jornada apostólica de fé. Amém? Muito bem, eu agora quero orar por você. Todos os dias, o meu cumprimento da minha grande comissão. Salvação de vidas e cura, já ensinei conforme Jesus fazia. Ensinava, pregava, depois desafio da salvação e a cura. Venha colocar a sua mão sobre a minha. Se você está me ouvindo por rádio, toque no seu rádio, oremos a Deus. Deus, há pessoas doentes e tu sabias, pela tua onisciência, quem seriam as pessoas que hoje viriam a ter uma atitude de fé, colocando sua mão sobre a minha, tocando no rádio, unindo a sua fé à minha, Senhor. Em nome de Jesus, eu agora repreendo e destruo, pelo poder das chagas de Cristo, toda doença, toda enfermidade. Senhor, especialmente aquela doença que é consumtiva, que está consumindo as células, a energia, a capacidade da vida, está se mostrando como uma doença de morte, que nesta hora seja repreendida e se seque agora pela raiz todo mal, toda enfermidade. Eu declaro cura para a glória do Senhor. Câncer, tumor, vírus da HIV, glaucoma, problemas
no coração, problemas nos pulmões, estômago, intestinos, pele, ossos, cérebro. Em o nome de Jesus, há um nome que está sobre todas essas doenças. Seja curado pelas chagas de Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que bom que você passa um tempo com Deus através do nosso apostolado. Você que me ouve pela rádio El Shaddai, nós vamos até às 5 horas da manhã. Você que me vê pela televisão, aqui no Rio de Janeiro, em outros países, nós estamos nos aproximando ao final do nosso programa. Temos uma página de internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse a nossa página, participe dos nossos cultos, envolva-se com o nosso santo ministério. Amém? Vou deixar agora você desfrutar do que foi semeado no seu coração. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, da minha amada esposa Bispo Roxana, de todo o governo da igreja e também minha filha querida, pastora Cristiane, que está aqui sempre ao lado do Pai, nesta programação de rádio e televisão. Fique com ela. Graça e paz, em nome de Jesus. Até amanhã. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.